Oi, Pri. Minha... Ai, obrigada! Olá, Pri. Olá. Ai, A gente já começa rindo, né? Isso é bom. que confusão. Só eu mesmo. Gente, me dá um ok se tá todo mundo escutando bem, se o som tá bom aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Luiz, a gente esperar uns minutinhos só para o povo entrar. Eu vou ter que te convidar de novo para a gente fazer pelo Zoom. Uhum. Para apresentar os slides lindos que eu fiz. Para quem já está entrando aí, gente, contar uma novela aqui para você. Ai, Mas o nosso querido Marcelo, tá? Ele fala tanto de você, assim, tanto, e ele fala com tanta, sabe, fala assim, nossa, a Priscila vai arrasar, que não sei. Assim, gente, vamos bater um papo. Ai, você toda preocupada fazendo os ah, slides. caramba. Ele, Não, ele mas deu nós. uma live, né, para vocês também. Sim, sim. Marcelo, né, a minha primeira formação na TCC eu fiz com ele, né, a primeira turma. Uhum. Então, Marcelo estudou com a minha mãe. Nós temos Caramba. uma longa história aí. Tá ouvindo bem? Ótimo, Jaqueline. Tá, só mais uns 2 minutinhos aí a gente começa, espera o povo entrar, que eles demoram, né? Uhum. Mas a gente tem muita coisa para falar, né? E eu quero que você se apresente, porque para vocês, gente, assim, a gente colocou lá, né, escreveu bonitinho, mas seu currículo é muito vasto, não dá para falar, não. Para se eu vou anotar aqui, eu falei, desistir, eu falei, deixa que ela se apresenta. Ah, imagina. Fala um pouquinho de você, Priscila, então, como que é a sua formação? Você morou fora um tempo, né? Morei, no total eu fiquei 6 anos fora do país. Tá. Então, depois que eu me formei em Campinas, eu fui passar um tempo na Austrália e aí depois eu fui para a Holanda. E aí lá na Holanda eu morei 5 anos e fiz o mestrado lá, trabalhei também lá na área, na nossa área, trabalhei numa Olha que clínica. bacana. Eu trabalhei numa clínica com uma brasileira, Uhum. né? E também trabalhei numa clínica semi-governamental que trabalhava com refugiados, imigrantes. Então eu fiz esses dois Que estágios. bacana. Que bacana. E aí Na resolveu clínica, nas voltar. duas, nas duas eu comecei como estágio, porque foi na época do mestrado, e depois eu fui contratada. Legal. É. E eu fui assim bem naquela época de crise, né? Foi em 2008, Uhum. da crise imobiliária, né? Então, assim, eu peguei assim muitas mudanças lá e aí no último ano começou a apertar demais. E aí eu resolvi voltar por vários motivos. Aí eu voltei para o Brasil. Mas então você está pouco tempo aqui de volta. Não, faz um tempinho já, tem 7 anos que eu Ah, voltei. passa rápido demais. Nossa. Muito, É rápido bastante. demais, né? Acho que a gente já pode começar, né? Vai entrando aí, mas senão a gente acaba, né, perdendo muito tempo, né? E assim, eu tenho falado, né, para os alunos principalmente, assim, do quanto que você é uma referência, né, na FAP. Eu tenho acompanhado, assim, seus cursos e lives, enfim. Então, assim, eu tenho visto da importância que tem a sua formação, né? E eu acho isso muito bacana. E aí eu falei para eles assim, gente, vou unir o útil ao agradável. Óbvio que eu vou chamar uma pessoa que sabe infinitamente mais do que eu sobre FAP, né? Do Mindfulness é minha vida, né? Assim, faz parte muito da minha vida.
Tiago ali, bem-vinda, Priscila, nossa fã. O Tiago é o que, Eu é o vi que que a, atormenta ele o dia inteiro, tadinho. É um grande amigo, é um querido. E, enfim, assim, então eu queria que você começasse já falando o que, que é, então, a FAP, né? E eu tenho falado para eles, a gente está trabalhando com as terapias da terceira onda, né? E aí, a gente tem pouco tempo, infelizmente, por conta, né, da pandemia. Então, eu preciso, né, a minha intenção é realmente trazer pessoas que saibam mais do que eu, né, para que eles tenham uma base forte, né, para que eles compreendam cada uma dessas terapias, né? Então, se você quiser começar. sim. Bom, a gente trouxe o tema, né, FAP e Mindfulness, né, e como que essas intervenções intrapessoal podem resultar no processo interpessoal, que é o foco da FAP, né? Então, a FAP, ela é um modelo de terapia interpessoal, então a gente vai usar esse veículo, né, de relação terapêutica para promover mudanças, para promover novas consequências para os clientes e trabalhar na melhora da relação íntima. Então, a FAP ela tem como foco o trabalho terapêutico relacionado à intimidade, né, a problemas relacionais. E por que isso? Né? Existem várias evidências que suportam, né, que dão suporte a essa ideia de que quando a gente não tem relações íntimas saudáveis, a, a, a tendência, né, estou um pouquinho nervosa. Ah, quer fazer uma prática de mindfulness? A gente Pois faz. é, estou quase fazendo aqui. Mas, então, o impacto é equivalente a fumar cigarros ou obesidade. Então, se você tem boas relações, isso impacta também a sua saúde física e emocional. E aí é com base nisso que também a FAP foi fundamentada. Ok. Então, a FAP ela começou através da TCC, inclusive, então a Mavis e o Robert Kohlenberg, eles atendiam, estavam fazendo pesquisas e aí eles observaram um resultado maior quando a relação entre a terapeuta e o cliente eram mais intensas, eram mais profundas. Ok. E aí eles começaram a operacionalizar essa relação e a FAP ela tem então como base o behaviorismo radical, a filosofia, né, comportamental. Tem pessoas aí conhecidas dando tchauzinho. Não. Tô vendo aqui, tudo bem. Então, essa é a base da FAP. Tá. Já te fazendo uma pergunta que eu acho que é importante, assim, que eu acho que eu também tenho uma curiosidade, assim, queria te escutar um pouquinho falando dessa relação terapêutica. Existe uma diferença entre relação terapêutica e interação terapêutica, correto? O que que você entende nessa? Essa é a questão, entendeu? Então, assim, que tudo que eu busquei de literatura, aqui no Brasil tem muito pouca coisa, né? Quase nada. Mas a TCC é baseada, né? Então, nessa relação empática. Na FAP, qual é a diferença dessa relação ou não? É a mesma coisa que a gente ensina na TCC e que a gente trabalha na TCC, enfim, como que é essa interação entre paciente, então, e terapeuta? Uhum. O foco, né, como eu disse, o foco da FAP, ela é a base comportamental. Então, a gente vai Tá. fazer análise de contingência e análise disfuncionais. Então, assim, é preciso que o terapeuta esteja
presente, seja compassivo, empático com as dificuldades do cliente. Porém, a gente vai ter em mente sempre as análises funcionais, Ok, né? As consequências que aumentam ou diminuem o comportamento do cliente, né? E ok. pode ser que responder de forma empática com alguém, com alguma pessoa, pode aumentar um comportamento que não é adequado, que a gente chama de comportamento clinicamente relevante 1, né? Que é um comportamento problema. Uhum. Então, ser empático, ser afetuoso o tempo todo pode ser, pode ser perigoso. Sim. A gente, né, porque, e dependendo do cliente, dependendo dos problemas, um transtorno assim mais grave de personalidade, então, né, a gente precisa ter sempre colher dados, colher amostras daquela função, do comportamento, para entender realmente qual vai ser a consequência que vai gerar essa mudança, essa quebra de padrão. Ok, ok. Onde entra a punição aí? Ou não entra? Na modelagem, né? Quando a gente está modelando o comportamento, pode acontecer da gente retirar afeto, enfim, de ter que realmente ignorar algum comportamento que aparece em sessão e que é inadequado, e a gente reforça diferencialmente aquele comportamento, né, que a gente quer que apareça mais vezes, e dessa forma a gente vai modelando. E pode ocorrer, sim, punição, dependendo né, da intensidade. E assim, a intenção é que nós sejamos genuínos também nas nossas relações, inclusive a terapêutica. Ok. Então, por isso, e aí é o foco dessa live, o quanto que o mindfulness ele também interfere na relação com o cliente, dele com ele mesmo e nossa como terapeuta, para que essa genuinidade, para que essa efetividade nas intervenções ocorra. Então, o trabalho, né, o trabalho intrapessoal do terapeuta vai ser super relevante para que a gente esteja presente, conectado, atento às ocorrências em sessão. Uhum. Então, o mindfulness ele tem esse propósito muito importante durante as relações, né, tanto terapêuticas como as relações que a gente vive no dia a dia. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eles, assim, eles já sabem, né, o que é o mindfulness. Eles, já falei dos protocolos, né? Falei mais do MBCT, né, que é né, a minha formação. Uhum. Fala um pouquinho mais, então, de como é que você, na prática, então, da FAP, como é que você utiliza o mindfulness, como que ela acontece? Ela é para você, ela é conjunta, como que é isso? O mindfulness ele tem múltiplas funções durante essa interação, durante o trabalho terapêutico. Então, pensando que a gente quer criar junto com o cliente para que as respostas ocorram e a gente possa modelar um ambiente seguro, que seja inspirador, que seja acolhedor, estimulante, sem julgamentos, né, e profundamente baseado em valores. Então, esse propósito já é um pouco, acho que, do mindfulness, né? Bastante. Então, É bastante. então, só a proposta já de como esse ambiente vai funcionar para que as respostas ocorram já é baseada, né, numa filosofia baseada em mindfulness, em atenção plena. Então, já tem essa proposta para que as ocorrências apareçam, né, para que os comportamentos apareçam e a gente possa modelar. Uhum. E a FAP, ela utiliza como um guia na sessão algumas regras, né, que a Sim. gente chama 5 regras da FAP. E para que você possa ser guiado durante essas regras e prestar atenção aos seus comportamentos, à sua história de vida e a do outro, é preciso que você tenha esse processo acontecendo, né, para que você esteja no momento presente, olhando para a sua história de vida, para a história do outro. Então, Uhum. né, isso também vai ajudar para que você saia do piloto automático
e entre na consciência, né? E Certo. entre para o momento presente. Então, algumas características, por exemplo, do piloto automático, né? É quando você está no passado ou no futuro, você está distraído na interação, menos consciente, né? As suas ações estão muito baseadas em padrões habituais, em pressupostos, julgamentos, né? E meio que preso num fazer interminável ao invés de ser, Uhum. né? Então, você vê que, né, é baseado em tudo isso que a gente vai direcionar a nossa atenção para estar presente na interação com o cliente e poder intervir de forma genuína, empática, Uhum. né, e funcional, que seja uma intervenção baseada nas funções e nos valores suas como terapeuta e do cliente também. Perfeito. Deixa eu ver aqui uma outra questão aqui que tem. Fala um pouquinho para mim desses comportamentos, né, clinicamente relevantes. Como que a gente pode dar uma resumida nisso, assim? Os CCRs, que são os comportamentos clinicamente relevantes, eles são comportamentos que aparecem na interação junto com o terapeuta. São paralelos funcionais, né, de ocorrências, né, de situações, contextos que ocorrem fora de sessão e que o cliente relata, e aí você faz um paralelo dentro de sessão com o terapeuta. Então, você vai colher dados, né, do cliente, da história de vida, e aí quando ele vem para a sessão, você vai tentar procurar esses paralelos, né, funcionais. Então, podem aparecer de forma diferente. Então, imagina que um cliente que é um pouco mais passivo nas relações, que tem uma queixa de que sente que a vida dele não tem direção, fica muito sob Uhum. controle talvez do outro e pouco sob controle das próprias vontades, valores, interesses. A Sim, probabilidade que ele faça isso com você, com o terapeuta em sessão é muito grande, que ele fique sob controle das vontades do terapeuta. entendi, entendi. E aí, como é o trabalho, então, na FAP? Quando você identifica, então, esses comportamentos, qual que seria, então, o próximo passo? Vai depender, vai depender muito do que funciona para cada Para cliente. cada... Ok, ok. Então, você pode ir testando hipóteses, pode ir testando intervenções e checando a resposta, observando se ele responde de uma maneira que aumente aquele comportamento desejado. Você pode perguntar também como que foi para você a Sim. minha resposta, se foi, né, o que você esperava. Uhum. Então, aquele cuidado, né, com aquele, né, cliente ou paciente que estiver ali na sua frente, isso não muda, né? Isso não tem. Porque, por exemplo, a gente fala muito no mindfulness, mesmo quando nós trabalhamos em grupos, né? Que o propósito ele é muito único, ele é muito de cada, né, indivíduo que está ali. Né? As pessoas tendem a pensar, né, nessas estratégias, né, ou como estratégias psicoterápicas, como se fosse uma receita de bolo. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Uhum. E aí eu entendo que essas, né, terapias da terceira onda, elas vêm mostrando que é o inverso. Né? Na verdade, a gente trabalha, então, ainda que com regras ou com estrutura, enfim, ou com protocolo, aquilo que é esperado naquele momento vai depender de cada um, né? E o Uhum. trabalho também é muito individualizado, né? Então, mesmo, por exemplo, quando eu trabalho com mindfulness, tem uma pergunta aqui que pergunta, falando sobre se a FAP só trabalha com transtornos de ansiedade. Né? Então, é a mesma coisa que falar que o mindfulness só trabalha com transtornos de ansiedade. Né? Quando, na verdade, em grupos, mesmo
trabalhando com grupos de redução de estresse e tudo mais, tem pessoas que vêm por curiosidade e na maioria das vezes são essas que permanecem até o final, né, do protocolo e que tem efeitos assim super que se descobrem, né, nesse processo. Eu entendo que na FAP é assim também. Eu estou enganada ou você acha que não é bem por aí? Sim, é um trabalho muito individualizado também, até porque cada um de nós tem uma história de vida diferente, então cada um aprendeu a se relacionar de uma forma completamente diferente. Existem topografias semelhantes, então a gente vai encontrar formas semelhantes, mas com funções completamente diferentes. Uhum. Então, um cliente pode reagir ou falar algo de uma forma um pouco mais tempestuosa com você, e isso poder ser um comportamento problema, que ele precisa reduzir e atender um pouco mais, né, com um pouco mais de afeto, acolher o terapeuta de uma forma mais afetuosa, compreender mais. Agora, um outro cliente com essa mesma forma, né, essa mesma topografia de responder de uma forma um pouco mais tempestuosa ou irritadiça, pode ser um CCR2, né? Alguém que era muito passivo, que não pedia. Então, ele está começando A modificar, né, esse isso, comportamento, né? né? A modificar. Isso são os primeiros passos, que depois a gente precisa refinar. Mas Uhum. imaginando que ele tem dificuldade de pedir por algo, tem dificuldade de se colocar, isso pode ser um CCR2. Ok. Né? E aí depois você vai refinando. Eu entendi que isso é importante para você, o que você está me pedindo. O quanto é difícil para você me pedir. Né? Então, Aham. vários respondentes, várias coisas acontecendo dentro dessa pessoa, para ela poder emitir uma resposta que possa parecer um pouco mais agressiva, né? Mas Sim. ela está fazendo um tremendo esforço para falar, para pedir algo para você. Então, as técnicas são as mesmas, o que modifica é o comportamento do sujeito? Essa é uma pergunta da Raquel. Eu não vejo, eu não vejo assim como técnica. Existem sim algumas práticas que a gente Uhum. pode usar, mas a intenção é que o terapeuta trabalhe cada vez mais de valores relacionados à intimidade, a ter relações melhores na vida pessoal, para que isso apareça também na vida Uhum. profissional, que isso se torne um valor também para o terapeuta. Então, quando você se relaciona com alguém no consultório, na sua prática, isso não vai ser uma técnica, senão vai parecer falso. A intenção é que você, É um pouco daquilo que eu falei, né, Pi? É um pouco daquilo que eu isso seja falei, dessa... algo que você se Ah, preocupa mesmo, né? sim, sim. Essa é a questão, né? Que eu acho que ainda, tanto a análise experimental, behaviorismo e a própria TCC, elas são vistas como algo engessado, né? E aí eu fico lutando, né, para mostrar para as pessoas que na prática não tem nada disso, né? Nós temos uma orientação, né? O Clayton tá aqui, o Clayton também tem uma formação muito bacana em mindfulness, né? Ele trabalha com aceitação e compromisso e vai também falar com os alunos aqui. A Laje está perguntando se é uma terapia alternativa. O que seria essa terapia alternativa? Né? Não é uma alternativa. Né? Como a gente fala das terapias da terceira onda, que não são como uma A FAP, evolução. a FAP ela é uma terapia baseada em evidência, existe pesquisa, existe fundamentação teórica. Sim, Então, eu não vejo, assim, terapias alternativas eu vejo com menos evidência científica, sim, né? sim. E a Eu FAP entendo, ela eu entendo da tem mesma forma. Quando eu pesquisa. li essa pergunta, eu entendi da mesma forma. Né? Que não tem a ver, né? Nem com a FAP e nem com mindfulness. Né? Então, que Uhum. fique claro, assim, né? Acho que nenhuma das duas, e mesmo quando estão juntas, elas continuam sendo embasadas, né? Teoricamente, por pesquisas, enfim. Então, eu acho que isso
Guilherme, né? Foi o Guilherme que perguntou aqui. Então, não é uma terapia alternativa, de jeito nenhum. Foi ele que perguntou também a respeito de se a FAP só funciona, então, com transtornos de ansiedade, né? Não, de forma alguma, né? A gente vai trabalhar com o que aparece para você, qual é a função da ansiedade na vida daquele indivíduo. Qual é o comportamento ansioso? É uma Uhum. pessoa que tenta controlar demais, que fica ruminando durante muito tempo, né, que foge de situações. Então, você vai trabalhar esses comportamentos que surgem para tentar controlar respostas internas difíceis. Perfeito. A Né? Raquel Então, está falando aqui, né? Então, se trabalha o sujeito, suas emoções, e aí trabalha, assim, então, nas práticas, o comportamento apresentado. Já está, né, bem melhor, né? Acho que é por aí, né? Então, uhum. pensando que e os aí, comportamentos... Ah, e aí, o que eu queria falar mais de mindfulness nesse trabalho, né, na FAP, é que para você realizar as intervenções, para que você esteja atento às respostas suas, ao que você está sentindo e o que o outro está apresentando, é preciso esse trabalho, né? Espaço, né? E nesse espaço está o poder de escolher a nossa resposta, né? nossa, que E lindo. nessa resposta encontra-se o nosso crescimento e liberdade. Então, quando você faz uma pausa, quando você abre espaço para o que está acontecendo no momento, você abre espaço também, oportunidades para responder de uma outra maneira, Uhum. né? Quando você está atento a isso, né? Quando está atento à sua história, ao que você responde em dadas situações, porque a gente é, né, nós terapeutas somos humanos e a gente tem as nossas histórias difíceis. E Exato. tem cliente que vai evocar, né, dificuldades nossas, comportamentos, problemas no terapeuta. Uhum. Nós somos Então, seres reativos, né, Pri? Eu acho que isso quando a gente começa a estudar o mindfulness, né, a gente já uma das primeiras coisas, um dos primeiros passos é entender, né, e acolher essa nossa reatividade, né? Porque a partir do momento que você identifica que não, a gente não faz as coisas sempre pensando e até usando essa pausa que você está falando, né? E eu acho que tem uma coisa muito engraçada, assim, que isso eu falo mais para os estudantes mesmo, né? Que quando eles chegam aqui, né, eles estão no consultório, eles têm uma necessidade de resposta, né? Como se a gente sempre tivesse que falar alguma coisa, a gente sempre tivesse que ter uma solução, né? Aí a gente entra naquela. Nós ficamos extremamente ansiosos, né? Se a gente for pensar desse jeito, a gente não tem resposta, né? Nós não temos respostas para as nossas vidas, né? Para todas as nossas questões, né? Que é uma outra uma coisa que a gente trabalha muito no mindfulness também, né? Então eu acho que isso é muito bacana, né? Essa frase eu achei o máximo, né? Já quero anotar aqui, porque... sim, é ótima. A Kristen Neff, ela também, ela cita em alguma parte assim do livro dela de autocompaixão e mindfulness, mas de uma forma diferente, né? Uhum. Então assim, a atenção plena ela é considerada um comportamento no contexto da FAP, né? Então, mindfulness como um comportamento, né? Então, se você está atento, né, isso é considerado um tipo de autoconsciência que também né, que desempenha um tipo de um papel no desenvolvimento do seu self. Então, isso também é importante. Pessoas com problemas de self, elas terão problemas também em praticar mindfulness, Sim. né? Que são pessoas que estão muito atentas ao desejo do outro, né? Então, a pessoa que não tem consistência com o próprio self, que não sabe quem é, para onde vai, e às vezes aparece no consultório, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, vai ser Uhum. muito mais difícil também praticar essa, né, essa atenção
para si mesmo, para o que está acontecendo, né? As descrições emocionais, Sim. né? Então, tudo isso vai implicar no contexto terapêutico. E aí também vai ter uma função muito importante para o desenvolvimento de repertório das pessoas que têm problemas de self, né? Você pausar na sessão, de repente, né? Pedir para ela descrever o que está sentindo naquele momento, treinar isso, né? Ah, Uhum. Fê, quanto tempo! Pena que eu não posso te ver. A Fê se formou comigo em Campinas. Olha só. Né, agora começa, né? Assim, já vi minha irmã aqui, minha irmã mora em Santos também, tá longe. Ah, que legal. É, É, então, é tudo isso, né? Um estado metacognitivo de consciência, né? Existem várias formas de descrever isso. ah, ok. E, me fala um pouquinho assim, quando eu tava, né, dando uma estudadinha aqui, né, para não fazer feio, Uhum. e aí tem as regras, né, da FAP. E aí eu Sim. tava lendo e falando assim, nossa, isso é muito mindfulness, né? Não tem como admira colegas de profissão lá. Me fala um pouquinho sobre essas regras, assim, se você já quiser falando do que você percebe aí, né? Com É, as, mindfulness também. as regras da FAP são 5 regras, né? Que a gente também usa os termos intermediários de consciência, coragem e amor. Mas as regras da FAP são observar os CCRs, os comportamentos surgindo em sessão, então consciência, você estar atento. Coragem é evocar esses CCRs, então você prover estímulos em sessão, criar um contexto, controlar o ambiente, né, de sessão, para que os comportamentos ocorram e você consiga, de alguma forma, modelar, modificar. Reforçar o CCR2, que é o comportamento de melhora, né? Então, prover de forma afetuosa, empática, né, o reforço para que aquela resposta ocorra novamente. E aí você observa o efeito da sua intervenção, vê se Uhum. funcionou, não funcionou, né, como que a pessoa está interagindo com você. Perguntar muitas vezes é eficaz também. E aí você provê interpretações funcionais, com o intuito de generalização, né? Então, você Ok. analisar depois, pedir para que a pessoa produza o comportamento fora de sessão, né? O que você acha de fazer isso com X pessoa, ser bem específico naquele contexto, para que a pessoa comece a generalizar. Tá, então é bem comportamental mesmo, né? A gente pode Uhum. pensar que tem tudo a ver, né? Assim, ontem a gente teve uma aula de experimental, mas eles infelizmente eles não puderam estar aqui nessa live agora, que eles estão em outra aula, né? Uhum. Mas eu queria muito que eles escutassem isso, né? O quanto que a gente eu nem sei, me fugiu a palavra aqui, né? A análise experimental, né? O behaviorismo ele está muito presente, né? Hoje muito mais, não é isso? Parece que assim, houve uma retomada, né, dessa. Nas De to... contextuais, Sim, sim. Né? E que eu acho uhum. muito bacana, né? Que eu acho que fica muito mais fácil de se compreender. Né? Eu sempre fico fazendo esse exercício com eles, né? De quanto que a gente trabalha com modificação de comportamento o tempo todo. Né? Então é preciso que a gente compreenda esses. Como a análise experimental né, funciona, né? Para que a gente perceba né, essas modificações no nosso dia a dia, né? Creio que é porque as pessoas buscam só a ciência o tempo todo. Exato, mas assim, a ciência não é ruim, né? Isso que eu. A ciência de forma alguma é ruim, né? Ajuda você ter essa base teórica. É fundamental que você entenda o que você está fazendo em sessão também. Talvez não no momento de sessão,
Mas depois, Uhum. quando você vai fazer a sua supervisão, quando você vai analisar o caso, o que que eu Sim, fiz ali, que a análise do comportamento me ajuda, pode me ajudar, né? A sim, descrever esse caso melhor, a eu prover, né, de forma mais experimental alguma intervenção. O que que ela me ensina? Qual é a base que me ensina a fazer algumas intervenções com o cliente? Então, a supervisão vai ajudar, essa autoanálise terapêutica também vai ajudar. Então, se eu coloco o meu cliente em privação, né, as chances de alguns comportamentos surgirem vão ser maiores, sim. né? O reforço vai ter uma potência talvez um pouco Ah, maior, né? Algumas evocações terão efeitos diferentes, então tudo isso vai ser importante, né? uhum. Quando você está lá fazendo a análise do caso, né? Quando você está com o cliente é um pouco mais complexo, porque é preciso que você esteja mais conectada com o outro. Para que você esteja mais conectada, você não pode estar o tempo todo pensando nas regras e na Sim, teoria. sim. Mas antes de entrar em sessão, avaliar a conceitualização de caso, dar uma olhada na teoria. Isso tudo vai aumentar a confiança e a confiabilidade nas suas intervenções. A nossa e do cliente também, né? Do paciente também. Eu Sim. vejo isso muito. Quanto mais seguros nós estamos, né, da compreensão daquilo que está acontecendo, é óbvio que isso, né, o comportamento do outro é um reflexo do meu, né? Então, Sim. eu acho que isso é super importante. E é mais uma coisa assim que o mindfulness me ensinou muito, né? Quando eu estou presente, né? O outro, aquele que está aqui comigo, também acaba, né, estando mais presente, ou pelo menos buscando isso, né? Então, isso Uhum. é muito bacana. E as intervenções acabam sendo muito mais efetivas, né? Você já está ali, né? Você está presente. Uma outra coisa Sim. que eu vi bastante falando, né, dessa questão do ambiente, né, terapêutico, que não é a sala, né? A gente não está pensando em sala, né, do seu consultório, não é só esse, né? Mas todos os comportamentos que levam, então, esse indivíduo, né, à terapia. É isso mesmo, Priscila? Sim, tudo, né? Tudo faz parte. Então, até antes de entrar em sessão, isso já vai estar interferindo na relação. Quando você fala com ele no WhatsApp, quando você está marcando a consulta, tudo isso vai Uhum. intervir, né? Os É, atrasos, né? Ou a é, pontualidade. e para cada um tem uma função específica, né? Então, Uhum. cliente que atrasou porque de repente a fila para pegar o cartão demorou e agora com tudo isso acontecendo, né? Teve que passar Ah, álcool gel e aí se atrapalhou, pegou a máscara, esqueceu a máscara, enfim, aham. né? Voltou, né? Voltou, não posso entrar, tem que voltar. Exato, pode não ter nada a ver com você. Ou sim, você falou alguma coisa na sessão anterior que foi um pouco mais difícil, então houve atraso, e aí é importante perguntar, né? Não Uhum. só julgar, né? Então é importante perguntar, ter isso claro, né? A análise de comportamento tem como premissa, né, essa investigação e entender realmente, né? Não só interpretar. Ok. E aí uma coisa que eu lembrei, eu acho que foi uns 2 anos atrás, eu estava numa palestra do Stephen Hayes, que é o criador da ACT, e aí ele citou uma pesquisa que os melhores terapeutas eram aqueles que eram mais confiantes, né? Eu não lembro qual era a pesquisa, mas quanto mais confiante a gente se torna e intervém na nossa sessão, né, com mais segurança, melhor é o resultado também. E a conexão. Uhum. Ah lá, Priscila, parabéns. Gostei muito de te ouvir. Você mostrou uma calma confortante com minha segurança.
com muita segurança na sua palavra. É a Ah, nossa obrigada. Kiki, essa aqui. Acho que é a Rosângela. Aqui está perguntando assim, o Reginaldo está falando assim, então somos um todo. Seria uma visão holística? Sim, a gente é várias, nós somos um todo, assim, de várias situações, de vários contextos, de várias histórias e narrativas. Então a gente é uma mistura de vários contextos, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta aqui que eu estou procurando. Sou admiradora, a futura colega, verdade. Aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Essa aqui que eu falei, né? Então, se trabalha os sujeitos, as emoções, e aí trabalha-se nas práticas do comportamento apresentado, né? Terapia alternativa. Quais são os pontos positivos de utilizar a FAP? Eu só vejo pontos positivos. Não tem negativo. Eu acho que você se torna uma pessoa melhor, não só uma terapeuta melhor, mas você é obrigado a trabalhar também as suas questões para poder atender com mais consciência durante a sessão. Então, só vejo ponto positivo. E eu digo mesmo do mindfulness, né? Então, isso, Reginaldo aqui, obrigada, querido, parabéns. A pergunta é como lidar com o fato de ser profissional de psicologia e não ficar julgando tudo e todos o tempo todo, levando em consideração essa ciência que conhecemos tão profundamente. Eu acho que a autocompaixão e o mindfulness ajuda bastante, nesse sentido. Um autocuidado. Sim, um autocuidado, olhar também para a forma que a gente, o que a gente faz quando a gente está julgando e escolher fazer algo diferente, né? Então, quando a gente está julgando tão profundamente, o que que a gente normalmente faz? Será que a gente fala alguma coisa para a pessoa? Será que a gente pergunta? A gente se afasta? O que que é melhor para a relação de fato? Uhum. Nossa, será que seria interessante eu perguntar quando eu estou julgando, ao invés de julgar, né? O que que está acontecendo, o que você precisa nesse momento? Uhum. Eu acho que assim, de alguma forma, né, tanto a FAP quanto o Mindfulness, eu entendo que assim, ensinam pra gente uma coisa que a gente não usa, né, no nosso dia a dia, que é generosidade, né? E a gente confunde muito ser generoso com o outro, né? E como sermos generosos, né, conosco, né? Isso é um exercício, né? É um exercício mesmo. Eu acho que o julgamento ele Super vem muito importante. daí, né? Quando nós não somos generosos com a gente mesmo, como é que você vai ser com o outro? Já começa por aí, né? E Uhum. aí é quase que reativamente você acaba julgando, né? Porque diz de você, né? Não diz do outro, né? Acho que o julgamento está muito Como você se trata? exato, exato. Né? A minha irmã está perguntando aqui, né? Que como profissional de terapia comportamental é tão difícil de se encontrar. Ah, não é não. Tem a gente, Eu né, também Pri? acho que não, tem bastante gente agora na nossa, vindo aqui para nossa área, né? Por que que a Sim. terapia, depois de um tempo, deixa de ser funcional? Isso depende muito, né? Eu acho que a gente tem que fazer periodicamente uma conceitualização de caso, a gente tem que se atualizar. Nós, profissionais, temos que nos atualizar também, porque tem muita coisa sempre surgindo. E atualizar também o foco do cliente, a meta, porque isso pode mudar. Sim. Então, uma forma de continuar sendo funcional.
Priscila, uma coisa que eu noto muito, assim, que me incomoda muito, eu já falei até aqui em outras lives, enfim, que eu acho que diz muito da importância de uma formação consistente, né? Porque a gente também tá muito naquela onda de, assim, li um livro, gostei, e aí agora eu sou, sabe? Tipo, não, eu tive aula de TCC, agora eu trabalho com a TCC. Ou então, nossa, eu gostei muito da Priscila, agora eu vou ler, né, em inglês, porque não tem quase nada em português. E aí eu dou uma estudadinha ali básica e agora eu trabalho com a FAP. E eu acho que isso é uma coisa que muito pouco funcional e perigosa. E com mindfulness eu vejo a mesma coisa também. Você pensa assim também? Você está vendo isso por aí? Ou isso né? Até conversando com o Marcelo, a gente falou sobre isso, sabe? Né? Porque uma vez ele me falou assim, há um bom tempo atrás, ele falou assim para mim, Denise, acho que a gente tem que se atualizar e escolher, né? Fazer escolhas mesmo. Quanto mais escolhas você faz, melhor você vai ficando, né? E Eu acho, se aprofundar não é somente se aprofundar na teoria. Se aprofundar exige inúmeras tarefas, uhum, né? Então, é você participar de cursos, é você ir a congressos, é você trabalhar sua psicoterapia, sua supervisão, fazer workshops. Então, assim, exige bastante desenvolvimento e dedicação, né? Se aprofundar é tudo isso, o não é tempo só todo, ler, né? não é só ler um artigo. Uhum. Então, tem bastante coisa que pode ser feita, É. né? Talvez isso acabe diferenciando, né, esses profissionais, né? Então, Sim, quanto que você investe na sua formação aí, formação não é exatamente. informação, né? Eu acho que é por aí, né? Então, Você se formou em Mindfulness-Based Stress Reduction, foi esse que você fez? foi, foi. Mas assim, já É, fiz vários outros workshops em outras protocolos, né? Para entender e ver o que fazia sentido para mim, né? Na verdade, a minha procura pelo mindfulness foi pessoal, né? Então, eu fui para fazer para mim, né? Eu queria ver, eu precisava disso naquele momento. E aí é aquela história, né? Você vê o quanto a sua vida dá uma virada mesmo, quanto aquilo faz sentido para você. E aí a sua vontade mesmo é replicar, né? sim. Então, assim, a Eu minha acho que última. meu caminho foi bem parecido, É, de também buscar FAP, mindfulness para algo, para um crescimento próprio e aí quando eu vi eu já estava tão envolvida, já tinha feito várias coisas e acabei me certificando. é. Porque aí faz sentido, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? A Cleusa tá falando aqui, né? Informação não é conhecimento. E não é mesmo, porque informação tá fácil, né? O Clayton, que é esse querido que eu falei para você, que nós nos encontramos uma vez, né? Falando sobre mindfulness, ele estava falando do protocolo para adultos e eu para crianças e adolescentes, lá no Rio. E aí, assim, eu fiquei encantada com a tranquilidade dele. Eu acho que foi empatia, né, imediata, assim. Acabei de fazer um curso com ele novamente, com toda a minha formação, né? E aí ele propôs uma para profissionais da saúde agora, acabou semana passada. E o quanto isso enriquece. Então, acho que isso é importante também falar, né? Porque eu acho que tanto a FAP quanto o Mindfulness, eles propõem esse cuidado com os terapeutas, né? Cleiton pode falar sobre isso, né? Como eu falei, ele vai ser meu próximo convidado aqui. Mas é exatamente isso, o quanto que faz sentido. E cada vez que você faz, isso foi discutido no grupo também, a experiência é completamente diferente. Né? Você percebeu isso também para você, na sua formação aí, então?
em tantos anos, né, estudando e falando sobre, vai mudando, não vai? Sim, sim, a gente vai mudando, vai percebendo coisas novas e cada workshop, a cada treino, eu acho que eu entro em contato com coisas diferentes da minha história e a mudança vai acontecendo o tempo todo. Aí você chega no consultório e você fala, nossa, tudo diferente. Mas assim, eu não sei, eu penso, comigo é muito assim, faz muita diferença mesmo, né? A FAP vai muito além de modelar comportamento em sessão, que é viver a relação de forma íntima e genuína. Isso, Mesmo, né? exatamente. Uhum. É isso mesmo. Então, é É isso você, aí. você trabalhar nos seus comportamentos, nas suas relações, para se tornar cada vez mais genuína e entrar em contato com esse self genuíno, para que você também possa fazer isso na relação com o cliente. Bacana, bacana. A gente ainda tem mais um tempinho aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência mais pessoal, assim, com a FAP, como que é isso para você, assim, porque a gente está falando muito muito não, né? Mas falando dessa parte teórica, mas para a sua vivência, assim, como é trabalhar com a FAP, com o Mindfulness, no seu dia a dia. Acho que isso é legal para as pessoas compreenderem um pouco. Bom, eu conheço a FAP desde 2013, então foi o meu primeiro contato com a FAP. E aí eu fiz um curso online, que é inclusive o curso é bem semelhante ao curso que eu dou de 8 semanas. Então esse foi um dos meus primeiros contatos com a FAP. Uhum. E na época eu estava passando por várias dificuldades pessoais, tinha terminado o meu casamento. Então a FAP ela veio assim como um aconchego, né? Assim, ela me abraçou. E eu acho que até hoje, né, ter relações interpessoais como um foco de desenvolvimento para mim é super importante. É um valor eu, que eu carrego para o meu dia a dia, para as minhas relações com meus clientes e também pessoais. Né? E poder, na minha relação com o meu cliente, ser, estar, né? E ser aquilo que eu acho que é importante mostrar, ser genuína, me permitir ser genuína e autocompassiva com comportamentos que talvez com algumas pessoas isso não vai agradar, eu acho que é fundamental, é uma autoaceitação muito maior. Uhum. Né? E aí você vai observando como que cada cliente reage, né, a alguns comportamentos seus e se isso tem paralelos com outras pessoas importantes na vida dele. Né? Estar atento a isso é fenomenal, assim, é incrível. Né? Poder viver isso, né? Observar as melhoras que são tão importantes para o cliente, vê-los se relacionando de uma forma muito mais satisfatória no dia a dia é incrível. É Acho que muito. temos histórias bem parecidas, viu? Uhum. Eu acho que entrar em contato, né, com essas dificuldades, assim, realmente a gente perceber como essas questões, né, nos afetaram, né, como nós nos permitimos, né, entrar nessas relações, eu tô falando, né, no geral, assim, e perceber que e tudo bem, né, aquilo passou, o que eu posso fazer a partir de agora? Porque a impressão que às vezes eu tenho é que as pessoas acham que a gente não fica bravo, né, que a gente não se irrita, que a gente não Uhum. sofre, não tem problemas, né? E que é Mas super importante sentir, perceber isso
na relação com o outro. Será que é isso que Uhum, acontece no dia a dia dessa pessoa? Será que as pessoas exato. também ficam irritadas com ela? Uhum, exato. Isso eu acho que é muito bacana, né? E que eu tenho visto que, assim, às vezes uma prática de mindfulness, a gente estava falando isso, né, semana passada com o Cleiton, né, com o grupo, né? Que faz parte desse autocuidado, né? A gente perceber a nossa irritação, o que nos deixa, né? O que nos leva para aquele funil, né? Realmente, peraí, o que eu posso fazer agora? Não para impedir, né? Mas para tornar isso consciente, né? A forma como a gente está lidando com as nossas dificuldades e com o nosso dia a dia, enfim, todos nós passamos, né, por situações difíceis ou complicadas, enfim. E agora mais ainda, né? Eu estou notando que a gente não falou de pandemia, né? Boa. Não é? Sim. Porque vai além, né? Na verdade, a gente lida com pandemias o tempo todo, né? As pessoas, quando nos procuram, elas estão em sofrimento, né? E sofrimento não se mensura. Acho que isso é importante. Nem o nosso, nem do outro. Uhum. Né? Sim. Então, ter essa consciência e estar presente, até para você dizer que, nossa, hoje eu não tô legal mesmo, né? Então, peraí, Abrir vamos fazer espaço o. para o seu cansaço, abrir espaço para a sua dor, para a sua raiva, inclusive, a gente estava falando de raiva, abrir espaço para isso e qual é a melhor escolha, né? Nesse momento com essa pessoa que está na minha frente. O que é Uhum, cuidadoso comigo? Como que eu posso cuidar da minha raiva e ainda assim cuidar do outro, para que essa exato, relação não se rompa, né? Então, perfeito. se na vida dessa pessoa normalmente quando as pessoas sentem isso, né, eles rompem relações e existe confusão, conflito, o que eu posso fazer diferente, né? Será É. que na minha história de vida essas coisas me machucam, por isso que eu tô com raiva? Ele falou, Uhum, ela falou alguma coisa que me machucou, que feriu meus valores. É muito importante esse trabalho do terapeuta para entender o que significa cada emoção para você. é, é isso mesmo. Ai, que lindo! Gente, assim, a gente tem 2 minutinhos aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Tem 2 minutinhos, então se alguém quiser aproveitar aqui, aproveitar, abrir, né? Já fazer alguma pergunta. Oi. Eu anotei algumas coisas aqui sobre self-mindfulness. Eu posso dar uma lida antes da gente encerrar, Por favor. que eu acho que é super importante, né? Então, você recuar e observar objetivamente os dados brutos da nossa própria experiência, né? Então, quando você está trabalhando no seu self, ter consciência do processo de pensar sem julgamento, né? E a falta de senso de si pode interferir nessa atenção plena. Né? Então, eu, como uma consciência permanente, repousante, imutável e algo central, que é testemunha de todos os eventos, tanto externos como internos. É esse o trabalho, né, que a gente precisa fazer. Que é lindo, né? Eu não Sim, posso falar dessas coisas, eu fico. sim, é isso, né? Eu acho lindo, eu acho lindo, eu acho lindo que a gente consiga perceber, né, tudo isso, né? Nos perceber, né? Isso é tão difícil, né? E que bom que a gente está conseguindo fazer isso cada vez mais, né? E tendo estratégias mesmo para fazer esse trabalho, né? Acho isso muito bacana. Pri, Sim, então antes que caia aqui, né? E eu não consigo agradecer, eu espero que a gente se encontre mais, né? Queria te também. agradecer muito, agradecer os alunos que estão aqui, o Thiago que está presente aqui, a Cândida que é a coordenadora do curso que está atendendo hoje. Eu espero que assim que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu, né? Eu acho isso super importante, assim, eu acho que a gente não tem que saber de tudo, né?